Olá, a graça e a paz. Hoje nós queremos falar de um tema chamado Uma Vida Inabalável. Nosso texto está lá em 2 Timóteo 4,18, que diz assim: O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dado a glória para todo o sempre. Amém. Eu quero iniciar esse estudo com algumas perguntas. O que abala você? O que tira você do sério? O que te faz desistir de algo ou te leva a pensar em desistir de algo? Pode ser um comentário, uma fofoca, uma crítica, o desprezo, lutas, adversidades, problemas. O problema do dia a dia, o cotidiano, muitas vezes nos leva a pensar em desistir. Então é sobre isso que nós vamos falar, uma vida inabalável. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo de que nós podemos estar no centro da vontade de Deus, é possível você estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar as maiores dificuldades e conflitos deste mundo. É algo possível, mas também a vida do apóstolo Paulo nos ensina que é possível continuar firmes e inabaláveis no projeto, no propósito que Deus nos chamou, na presença de Deus e continuar e perseverar, firmes e inabaláveis. A gente vai aprender com a vida do apóstolo Paulo que é possível a semelhança do que ele fez, ajudar pessoas, orientar pessoas, libertá-las de suas prisões, formar discípulos, mesmo assim passar por perseguições, por lutas, por dificuldades, passar por desafios, passar por decepções, passar por ingratidão, incompreensão, mas mesmo que a gente venha passar por tudo isso, ainda assim nós podemos continuar inabaláveis, firmes até o fim, cumprindo o projeto e o propósito que Deus nos chamou para cumprir. Lá em 2 Coríntios 11, 22 a 33, a gente tem um resumo do que foi a vida do apóstolo Paulo. Então você vai ver que ele diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Olha o que ele diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Olha só que relato, olha só que testemunho, palavras do próprio apóstolo Paulo, relatando, nos mostrando tudo aquilo que ele passou ao longo da sua vida. Então hoje a gente vai aprender algumas lições, alguns princípios da palavra de Deus de como ser um cristão inabalável. Como ter uma fé inabalável em meio a tantas coisas que estão se abalando em nossa época, em meio a tantas incertezas, como ter certeza e ser um cristão inabalável. Então, em primeiro lugar, a nossa mente ela precisa ser blindada, ela precisa ser protegida. Em 2 Coríntios 10, 5, nós lemos assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está dizendo que, através da palavra de Deus, ele destruiu todo argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo sofisma. A nossa mente ele é um campo de batalha. Então, com a nossa mente, a gente pode pensar em coisas boas, coisas melhores, coisas que edificam,
mas também com a nossa mente nós podemos imaginar coisas que nem nós temos coragem de dizer. A nossa mente, ela precisa ser blindada, ela precisa ser protegida contra todos os ataques do maligno. Esse ataque na nossa mente se chama sofisma. Então é um pensamento sobre algo, é o sofisma, ele é um engano, uma mentira. É uma mentira, às vezes, muito bem contada, muito bem maquiada, que ela se parece verdade, que ela parece até ser real. Você quer ver alguns exemplos? Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Quantas vezes nós já passamos por isso? Você olha alguém e fala, ele é metido, ela não gosta de mim. Quando você vai ver, não é nada disso, é um sofisma. Eu sinto traído, eu me sinto enganado, é só um sentimento. Eu acho que eu vou ser mandado embora, eu acho que no meu serviço ninguém gosta de mim, é só um sofisma, é só um pensamento. Então, quando a gente começa a viver por achismos, por sofisma, a nossa mente ela começa a nos trair e a gente começa a pensar que isso é verdade, acreditar nessas mentiras. A cura para blindar, a cura para proteger a nossa mente está na palavra de Deus. Nós devemos nos edificar com ela. Olha só o que Filipenses 4:8 diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, qual é a cura para o sofisma? Qual é a cura para blindar a nossa mente? Tudo que for verdadeiro, nobre, puro, correto, de boa fama, amável, pense nessas coisas. Não deixe que sofismas controlem a sua mente, mas que a palavra de Deus seja aquilo que controla a sua mente. Devemos renovar a nossa mente. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só vamos conseguir blindar a nossa mente e assim experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro, quando a gente não se amolda ao padrão do mundo, mas também quando nós transformamos a nossa mente, quando há uma renovação, quando há uma metanoia. Por fim, devemos manter o nosso pensamento nas coisas que são de Deus. Colossenses 3:1 e 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha só, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Então esses 3 princípios vão nos ajudar a ter uma vida inabalável. Então qual é o fator primordial para manter a nossa vida, a nossa fé de forma inabalável? Manter uma mente sã, uma mente sadia, uma mente inabalável. O que controla a sua mente? O que há no seu pensamento? Comece a aplicar esses textos que nós lemos, comece a vivenciá-los e aí você vai experimentar uma fé inabalável. Então, em segundo lugar, para ter uma vida inabalável, o nosso coração deve ser blindado, ele deve ser protegido. Provérbios 4:23 nos diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. O Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Guardar o coração, proteger o coração para ter uma vida inabalável. E isso, a Bíblia trata essa questão do coração, como a sede, do intelecto, do desejo do homem, que a Bíblia enfatiza que até as nossas atitudes nós revelamos se nós estamos com o coração naquilo ou não. A Bíblia revela que até através das nossas palavras revelamos o que há no nosso coração. Jesus ele ensina que é do interior do homem que procede todos os pecados. Mateus 7:21 a 23. Pois do interior do coração do homem vêm todos os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm dentro e tornam o homem impuro. Todos os males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vem do coração. Então, como é que nós vamos blindar o nosso coração? Primeiro, confessando o nosso pecado. Porque se o mal está dentro do homem, se o mal procede de dentro do homem,
1 João 1,9 diz: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se do nosso coração procede os mais intentos males, nós precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Então, não espere que aquilo que está no seu ou no meu coração, aquilo que está no nosso coração se transforme em atitude. Nós precisamos confessar antes. Nós não podemos deixar que esse mal interior venha se expressar através de atitudes. Confesse e abandone. Outra forma de blindar o nosso coração é buscar essa renovação através da oração. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se algo está roubando a sua paz, se algo está te inquietando, comece a blindar o seu coração através da oração, através da súplica, através da ação de graça. Comece a fazer essas atitudes e você verá que a paz de Deus vai inundar o seu coração. E aí você vai experimentar uma vida inabalável. Em terceiro lugar, para ter uma vida inabalável, nós precisamos ter profundidade bíblica. Isso está falando de relacionamento com a palavra de Deus. Está falando de conhecimento. Está falando de aplicar a palavra de Deus. Mateus 4,4, Jesus fala assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sem dúvida, o motivo pelo qual muitos cristãos vivem uma vida abalada, eles se abalam facilmente, você vai ver que é devido à falta de conhecimento bíblico, a falta de profundidade nas Escrituras. Basta a gente pensar um pouquinho no tempo que nós gastamos com aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que nós chamamos coisas deste mundo, as coisas corriqueiras. Quanto tempo nós gastamos com o reino de Deus? Quanto tempo nós gastamos em TSD, tempo sozinho com Deus? Quanto tempo nós gastamos com a internet e quanto tempo nós gastamos nos edificando? Quanto tempo a gente passa, muitas vezes, falando de tantas coisas, crise, às vezes até brincadeiras, tantas coisas, dificuldades, percas, e quanto tempo nós passamos falando das promessas de Deus? Então nós precisamos nos edificar. Agora, como que nós nos edificamos? Exemplo, leitura, o que você lê? Palestras, o que você assiste? Música, o que você escuta? Tem uma frase que eu gosto que diz assim: você nunca verá alguém que aplicou essa palavra e se deu mal. Você nunca verá alguém que aplicou princípios da palavra de Deus e a sua vida deu errado. Não existe. Muito pelo contrário. Você vai ver que as pessoas mais bem-sucedidas, mais prósperas, pessoas bem resolvidas, pessoas que são curadas, são pessoas que se relacionaram com essa palavra. São pessoas que aplicaram essa palavra. Filipenses 4,9 diz assim: e tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então Paulo está instruindo e dizendo: olha, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, ponham em prática. Todo o ensinamento da palavra de Deus, ela deve ser posta em prática. Então o segredo é, para ter uma vida inabalável, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos ter profundidade na palavra de Deus. E em quarto lugar, para ter uma vida inabalável, tenha claramente a visão do seu chamado. O que é que você foi chamado a fazer? Qual é o seu projeto de vida? O que Deus espera de você? O que Ele te chamou a realizar? Atos 23:11, nós lemos assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Lucas está fazendo um relato da vida de Paulo. E aí você vai ver do capítulo 27 ao 28
Atos nos conta da tempestade que assolou o barco que estava levando Paulo para Roma. E aí você vai ver que eles tiveram que pular do barco no meio da tempestade, nadar até uma ilha para salvar a sua vida. Quando eles chegam na ilha, eles começam a juntar gravetos. Paulo começa a juntar gravetos e vem uma cobra, pica o braço de Paulo. Todos esperam que ele vai morrer pelo veneno, mas nada acontece. O texto que nós lemos no início, das adversidades, daquilo que Paulo passou, dos seus açoites, dos seus apedrejamentos, dos seus naufrágios, perigos, fome, preocupação. A questão é, como Paulo conseguiu confiar em Deus? De onde Paulo tirou tanta força para passar por tudo aquilo que ele passou e ter uma vida inabalável? Atos 23, 11, o texto que nós lemos revela. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então Paulo tinha um chamado, Paulo tinha um projeto de vida, Paulo tinha um propósito. Tudo aquilo que ele estava passando fazia parte do projeto, do propósito que Deus tinha para ele. Então esse é o segredo para ter uma vida inabalável. Quando a tempestade começa a soprar, quando a tempestade começa a assolar o barco, todo mundo achou que eles iam morrer. Todo mundo ficou preocupado, mas Paulo sempre estava declarando: eu vou para Roma, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou lá em Roma pregar o evangelho. Quando o naufrágio levou o barco, todos eles acharam: olha, nós vamos morrer afogados. É o fim. Mas Paulo sabia que não era o fim, porque ele ia a Roma cumprir o seu chamado. Quando eles estão na ilha de Malta, vem essa cobra, ameaça a vida de Paulo. Todos acharam, até o texto diz, ele vai morrer. Todos esperavam que ele começasse a inchar e morrer. Mas nada disso aconteceu. Por quê? Porque Paulo tinha um propósito, Paulo tinha um chamado. Eu vou para Roma anunciar a palavra de Deus. Atos 20, 24 fala assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Contanto, olha só o que ele diz: que cumpra com alegria a carreira, o ministério que recebi do Senhor. O segredo da vida de Paulo para ser um homem inabalável era o seu propósito, era o seu chamado. Então, o que nos torna inabaláveis é a visão clara de quem nós somos em Deus, do nosso chamado, do nosso ministério, de onde nós estamos indo, do que nós estamos fazendo. Quando a gente tem essa certeza, essa clareza, nada é empecilho. E a grande questão é: qual é o seu projeto familiar? Qual é a sua visão de futuro para você, para a sua família, para os seus filhos? Qual é a sua visão de chamado? O que nós estamos fazendo para o reino de Deus, para onde Deus nos chamou para ir? Quando nós temos clareza, quando a gente sabe responder com clareza, com certeza, a nossa fé se torna inabalável, a nossa vida se torna inabalável. Na turbulência, você sabe para onde você está indo. Na tempestade, você sabe para onde você está indo. No dia mau, você sabe para onde você está indo. Então, para ter uma vida inabalável, nós precisamos voltar o nosso foco para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para caminhar para o final, eu acredito que Deus, Ele tem chamado homens e mulheres com essa fé inabalável. Pessoas que têm o coração blindado, a mente blindada, pessoas que têm profundidade das Escrituras, pessoas que têm a visão clara do seu chamado, pessoas que muitas vezes vão passar por injustiças, críticas, calúnias, indiferenças, maus tratos, pessoas que estão vivendo o dia a dia com problemas, mas são inabaláveis. Então essa é a nossa oração, que a nossa mente seja blindada, que o nosso coração seja blindado, que nós possamos nos alimentar com essa palavra e que nós possamos ter clareza do nosso chamado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós queremos orar e que essa palavra ela te encontre, que essa palavra ela possa fazer morada no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos que essa palavra, Pai, ela venha ser uma realidade em nossas vidas. Nós queremos ser cristãos com uma fé inabalável, com uma vida inabalável. Assim como o Senhor teve grandes homens e mulheres que suportaram calúnias, injúrias, injustiças, perseguições, tribulações, mas não desistiram, mas perseveraram. Nós queremos ser esses dessa época, desse século, desse momento que o Senhor está fazendo.
e nós vamos viver a nossa vida de forma inabalável. Encontre cada um daqueles que tem assistido, cada um daqueles que tem nos acompanhado, ó Pai. Que a sua graça, que a sua paz, no nome de Jesus. Amém. E assim nós chegamos ao final. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.